o Rei da Glória. Eu abro meu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu tenho o prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, por tudo, porque Ele é maravilhoso sobre as nossas vidas. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus, porque é Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você. Não importa a dificuldade, não importa o problema, a gente tem que estar sempre confiando em Deus, porque é Ele que é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Jesus disse que a gente ia ter aflições, mas é para a gente ter bom ânimo também, porque Ele também venceu o mundo e nós também podemos vencer o mundo em Jesus, para a honra e para a glória do nome dEle. Irmãos, mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor. Está aqui a Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 2 a seguir. Eu vou falar alguns versículos aqui. Os irmãos que estiver com a Bíblia nos acompanhem. Mas eu vou resumir em alguns versículos e os irmãos podem estar lendo depois essa passagem muito interessante, né, no livro de 1 Samuel, capítulo 9, aonde Saul encontra as jumentas extraviadas, né, ou as jumentas perdidas, né, de seu pai. Versículo 2 diz assim: E tinha um filho chamado Saul, jovem, de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. Versículo 3. As jumentas de Quis, pai de Saul, havia se extraviado. Então Quis disse a seu filho Saul: Leva agora contigo um dos rapazes. Levanta-te e vai procurar as jumentas. Versículo 4. Eles passaram pela região montanhosa de Efraim e também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém não estavam ali também. Passaram ainda pela terra de Benjamim, mas não as acharam. Glória a Deus. Irmãos, aqui vocês percebem que as jumentas, né, do pai de Saul, ela estava no meio do seu povo, mas de uma hora para outra a jumenta sumiu. E eles foram procurar, mas como diz no versículo 4, eles não a acharam. E continuando, olha o que diz o versículo 6. Mas ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Glória a Deus. Ou seja, naquela cidade existia um homem, um profeta. Quem era o profeta? Samuel. É por isso que a gente está lendo aqui no livro de 1 Samuel, que é o profeta Samuel. E Samuel era o profeta daquela época, qual Deus usava para falar com o povo. Porque Deus usava Samuel para orientar o povo, para ajudar o povo. E hoje não é diferente. As igrejas estão aí, né? Existem aqueles que são homens de Deus e existem aqueles que não são homens de Deus. Existem aqueles que são profetas de Deus e existem aqueles que não são profetas de Deus. Se perceba que o versículo 6 vai deixar bem claro que diz, na segunda parte,
tudo quanto diz acontece infalivelmente. Então quer dizer o quê? Que o profeta, ele fala aquilo que Deus manda ele falar e acontece infalivelmente. E na primeira parte de cima, vai dizer, mas ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus muito respeitado. Então quer dizer que esse profeta, que esse homem de Deus, ele era muito respeitado. E por que o profeta era respeitado? É porque o profeta, ele não fala aquilo que ele quer. Ele fala aquilo que Deus manda ele dizer para o povo. E o povo que recebe a profecia, o povo que recebe o recado de Deus, o povo obedece para ser salvo e ser curado. E se não obedecer, vai quebrar a cara, porque muitos têm quebrado a cara por não ouvir a palavra de Deus, por não ouvir a voz de Deus. E aqui diz que ele era um profeta, um homem de Deus muito respeitável, porque o que ele falava acontecia infalivelmente. Então quer dizer que nunca caiu por terra a palavra do profeta. E tem muitos que Deus usa e a palavra não cai por terra, mas tem aqueles que falam pelo próprio orgulho, para dizer que foi Deus que falou, sendo que Deus não mandou ele falar. Mas quando a palavra vem de Deus, quando a profecia vem de Deus, ela se cumpre infalivelmente, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Continuando para os irmãos entender essa mensagem desta noite. Meus irmãos, versículo 11. Um dia antes de Saul chegar, lembre bem, Saul era o filho de Quis, né, que a gente leu no começo, aonde o filho dele, um rapaz que acompanhou ele para procurar jumentas que tinham desaparecido da casa de seu pai. Então, eles foram lá atrás da ajuda do profeta, porque o profeta, né, ele ia dar resposta a respeito daquelas jumentas que tinham desaparecido. Mas preste atenção no que Deus vai falar com você. Preste bem atenção. Versículo 15. Um dia antes, muito antes de Saul e o rapaz procurar o profeta. Olha o que Deus falou para o profeta. Um dia antes de Saul chegar, versículo 15. O Senhor havia revelado isto a Samuel. Deus revelou para ele um dia antes dos rapazes sair para procurar essas jumentas. Amanhã, olha o que Deus falou para o profeta. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. O que foi que Deus disse para Samuel? Você vê que Deus revelou para o profeta um dia antes de Saul e o rapaz que estava com ele procurando as jumentas chegar aqui. Mas o que é que eu quero trazer para esta noite, meus irmãos? O que eu quero trazer com esta mensagem? Eu quero que os irmãos entendam a palavra de Deus que foi lido logo no começo, no capítulo 9 de 1 Samuel. O que é que está dizendo? Quer dizer, as jumentas, como é que pode a jumenta desaparecer de uma hora para outra? Você já parou para pensar no começo da mensagem? Por que foi que essas jumentas desapareceram? Eu quero dizer para vocês, igreja do Senhor, povo de Deus, que existem momentos nas nossas vidas que Deus vai permitir sempre alguma coisa acontecer. Para quê? Para que eu e você venhamos nos chegar mais perto de Deus. Para que eu e você venha entender o recado de Deus. Para que eu e você venha dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. E Deus permitiu aquelas jumentas desaparecerem, saírem do seu lugar. Para quê? Para que Saul
e o rapaz viesse até o profeta, porque Deus tinha um recado para entregar para ele. Qual era o recado? Deus queria ungir Saul a rei de Israel, rei do povo de Deus, porque assim como o povo clamou a Deus pedindo um rei, o Senhor manda Samuel ungir Saul como rei para reinar, porque Deus disse que atentou para a oração, para o clamor do seu povo. E Deus queria levantar Saul como rei. Olha como acontece. E naquela época não tinha tecnologia, mas Deus permitiu a jumenta desaparecer para eles saírem procurando, para chegar na cidade do profeta e dizerem: aqui tem um homem de Deus. Aqui nesta cidade tem um profeta. Porque tudo quanto ele diz se cumpre infalivelmente. Vamos até lá, porque o profeta vai nos dizer onde é que elas estão. E o profeta fala também aonde estão as jumentas, ou seja, Deus permitiu toda essa circunstância, toda essa situação, para que eles viessem até Deus, para Deus entregar algo na mão de Saul. E o que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero dizer que vai ter momentos na sua vida que Deus vai permitir alguma coisa acontecer. Para quê? Para Deus te abençoar, para Deus te honrar, para Deus te mostrar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Deus, ele vai ter sempre uma resposta para você. Deus, ele vai ter sempre uma coisa para te mostrar, seja no lado espiritual, seja no lado material, seja no lado da saúde, seja no lado da área que você precisa. Deus, ele sempre vai ter uma resposta para a tua alma, para o teu espírito, para o teu coração e para os teus pensamentos, porque Deus é aquele que nos vê dentro de nós. Só Deus pode sondar o nosso coração, só Deus pode sondar a nossa mente, só Ele conhece você. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso pão do dia a dia. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, disse-lhe Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então quer dizer que nós somos alimentados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. Então o conselho de hoje à noite é: coma a palavra, leia a Bíblia. Esse é um dos maiores e sábios conselhos. Leia a Bíblia. Seja sábio na Bíblia. Seja inteligente na Bíblia. Se alimente da Bíblia, da palavra. Porque Deus ainda tem muito mais. E para você que quer ter experiência com Deus, mergulha na palavra. Para entender, pede entendimento, discernimento da palavra ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, vai nos dizer: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É desta forma que se consiste o reino de Deus. É dessa forma que o reino de Deus é constituído sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, essa foi a palavra que Deus me deu. Deus, ele sempre tem um jeito, uma forma de falar comigo e com você. Então, que nesta noite você entenda o recado, a palavra do Senhor, a voz, a resposta de Deus para o teu problema, para a tua dificuldade, para aquilo que você precisa. Medita em 1 Samuel capítulo 9, que o Senhor vai continuar falando contigo nessas palavras. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.